E a Polícia Federal espera que o ex-diretor da corporação, Silvinei Vasquez, seja entregue pelas autoridades paraguaias ainda hoje ao Brasil. Essa ação deve ocorrer na Ponte da Amizade, que liga a cidade do leste à Foz do Iguaçu. Ele está sendo transferido por via terrestre, saindo de Assunção para o lado brasileiro da fronteira. O trajeto tem cerca de 330 quilômetros e deve ser percorrido em mais ou menos 5 horas. As autoridades paraguaias informaram que o transporte está sendo realizado sob forte esquema de segurança. E a previsão é de que, a previsão deste momento, né, que Silvinei, portanto, siga para Brasília já amanhã, que é sábado. Silvinei Vasquez, ele foi preso hoje no Aeroporto Internacional de Assunção, no Paraguai. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, né, que chefiou aí a corporação durante o governo Jair Bolsonaro e foi condenado por tentativa de golpe de Estado, né? Ele tentou romper a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina. Depois, ele deixou o Brasil sem autorização judicial e chegou a entrar no Paraguai. De lá, a ideia, né, ele iria, e o plano é que ele embarcasse para o Panamá com destino final a El Salvador, país governado aí por liderança de direita da América do Sul. Vamos acompanhar ali no mapa a rota, então, de fuga de Silvinei. Local de fuga ali, né, o ponto inicial de partida, Santa Catarina, seguiu, portanto, para o Paraguai e ele foi preso no Aeroporto Internacional de Assunção, capital aí do Paraguai, né? A ideia, o plano dele é que ele seguiria, portanto, para El Salvador, portanto. Saiu do Brasil, foi, portanto, para o Paraguai, foi preso lá antes de embarcar, portanto, para El Salvador. O rompimento da tornozeleira eletrônica teria provocado o disparo de alarmes nas fronteiras, até que, portanto, foram acionadas aí as autoridades paraguaias. Silvinei portava um passaporte paraguaio que não correspondia com a identidade dele, o que teria sido, portanto, o motivo inicial dessa prisão. Olha aí na tela o passaporte dele, a identidade, passaporte falso, né? Ele estava com uma identidade falsa, da República do Paraguai, né? Como se ele fosse de lá, com outro nome, portanto, com outra data de nascimento que não corresponde à idade dele, data de nascimento é 14/12/1981. Ele que a idade real dele, né, hoje ele tem 50 anos e, portanto, com outro nome aí de Júlio Eduardo. Esse é o documento falso, portanto, dele. Silvinei era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal à época dessa tentativa de golpe, né? Ele foi condenado, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal por participação na tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder após as eleições de 2022. O ex-policial foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão por 5 crimes: organização criminosa, golpe de Estado, tentativa violenta de abolir o Estado Democrático de Direito, dano qualificado e também deterioração de patrimônio tombado. E, além disso, ele fazia parte, né, daquele chamado núcleo 2 ali da ação penal. Esse grupo, né, foi apontado pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, como responsável por ações gerenciais ali para essa tentativa de golpe, né, como a produção de minutas golpistas, também a coordenação de operações contra os adversários. Entre as atividades apontadas a Silvinei está um bloqueio feito pela Polícia Rodoviária Federal a rodovias em estados do Nordeste brasileiro, no dia exato do segundo turno das eleições, né? A medida foi criticada por atrasar a chegada de eleitores às zonas eleitorais em regiões onde o atual presidente Lula ele possuía ampla vantagem em relação a Jair Bolsonaro. Ele chegou de fato a ser preso por conta desse caso. A prisão foi em agosto de 2023, por determinação de Alexandre de Moraes, ministro do STF, né? E à época, Moraes, inclusive, considerou que, em liberdade, ele poderia coagir aí os agentes da Polícia Rodoviária Federal a mudar, né, os depoimentos em relação ao assunto.
policial rodoviário, ele ficou preso por 1 ano. Na ocasião, o ministro também condicionou a liberação dele ao cumprimento de algumas medidas cautelares, entre elas, exatamente o uso da tornozeleira eletrônica, também a suspensão do porte de arma de fogo, está na lista também a proibição de sair do país e ainda de usar as redes sociais. E em janeiro, Vasquez assumiu a secretaria, uma secretaria e uma prefeitura lá de Santa Catarina, né? Ele foi escolhido aí para a pasta de Desenvolvimento Econômico e Inovação por Orvino Ávila, do PSD, que é prefeito da cidade de São José, lá em Santa Catarina, e ele que é aliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E por fim, a primeira turma do STF, então, determinou, no dia 16 de dezembro, a perda de cargo de Silvinei Vasquez na Polícia Rodoviária Federal. Essa medida é prevista, né, pelo Código Penal quando um servidor público federal ele é condenado a uma pena superior a 4 anos de regime de prisão 4 anos de prisão em regime fechado, né, como foi o caso dele. Silvinei Vasquez é o terceiro condenado nessa trama golpista a tentar fuga, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi preso, como vocês bem se lembram, né, no dia 22 de novembro deste ano, após tentar ali romper a tornozeleira eletrônica que ele usava durante a prisão domiciliar. Outro caso também é o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL. E o Ramagem, ele até de fato conseguiu viajar para os Estados Unidos e hoje ele é considerado como foragido da justiça, né? Lembrando que ele, no caso, o Ramagem, não fazia uso da tornozeleira eletrônica, né? Agora, voltando a falar do Silvinei, ele é natural do Paraná, tem 50 anos de idade, como eu disse agora há pouco. Ele ingressou na Polícia Rodoviária Federal em 1995 e, ao longo da carreira, ocupou cargos de destaque, incluindo Coordenação Geral de Operações e também Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social em São José de Santa Catarina, além também de outras funções aí de gerência, como ele foi superintendente também da PRF em Santa Catarina. Antes de assumir o cargo de diretor-geral, o último posto dele, né, foi como superintendente, portanto, na Polícia Rodoviária no Rio de Janeiro. Isso aí, no Rio, né, no período entre 2019 e 2021. Bom, foi muito falado hoje essa questão, foi um assunto que foi destaque aí na imprensa em geral, essa prisão de Silvinei. Vamos até Brasília agora conversar com a repórter Ana Paula Ramos. Ana, tem mais algum detalhe, mais alguma informação sobre essa prisão de Silvinei hoje no Paraguai? Síria, a nossa repórter Lara Alves conseguiu mais detalhes, né, dessa vinda dele para o Brasil. Ele saiu de Assunção às 15 horas, né, às 3 horas da tarde de hoje, e a previsão de chegada em Foz do Iguaçu é às 20 horas, agora 8 horas da noite. E aí ele vai dormir lá, e aí amanhã de manhã, por volta das 9 horas da manhã, deve vir para Brasília, né? Só vale a pena a gente destacar, né, que o ministro Alexandre de Moraes, ele decretou essa prisão preventiva, porque o processo dele ainda não tem trânsito em julgado, ou seja, ainda cabem aqueles recursos, né, aqueles prazos dos embargos infringentes. Então, por isso que ele ainda não vai começar a cumprir a sua pena de 24 anos de prisão ali por participar da trama golpista, Síria. Tá certo, Ana. Ana que volta com a gente de Brasília no decorrer do jornal, trazendo outras notícias de lá. Bom, e sobre essa situação de Silvinei, nós vamos conversar agora com a doutora em Direito Internacional e também presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB de Minas Gerais, Amina Guerra, a quem eu dou boa noite, claro, as boas-vindas aqui ao Tempo News. E já começo fazendo uma pergunta para você, Amina, do ponto de vista do direito internacional, o que significa aí a prisão de um brasileiro no Paraguai nessas circunstâncias de Silvinei? Agora sim, boa noite. Olá, boa noite, Síria, boa noite a todos que nos escutam. Bom, toda vez que um brasileiro ele é exterior, primeiro você vai ter essa detenção por parte das autoridades locais e a partir disso vai ser instaurado um determinado procedimento, né? No caso dele foi mais específico porque ele rompeu a tornozeleira eletrônica no Brasil e a partir disso o Brasil acaba emitindo
alerta para os países vizinhos. Então, de certa forma, né, esse alerta facilitou a identificação dele no Paraguai, uma vez que ele estava com um documento falso, com um documento que não era dele. Agora, Mina, exatamente, você tocou num ponto que eu fiquei curiosa em tentar entender. Esse fato de ele estar com um documento falso, todas as informações falsas aí, pode trazer algum problema a mais por ele? Ou seja, ele pode responder por mais algum tipo de crime? Aí no caso vai ter a ver com a legislação do próprio Paraguai, porque ele foi pego em flagrante cometendo crime de utilização de um documento falso no território do Paraguai, né? Agora, do ponto de vista do direito internacional, a gente não pode dizer que exista uma classificação acolhida numa espécie de código penal internacional com relação à utilização de documentos falsos. Não obstante o fato que a utilização de documentos falsos, ela é combatida universalmente, em especial porque está ligada à prática de uma série de outros crimes que a cooperação jurídica internacional busca combater, né, e fiscalizar também. Boa noite, Ana Paula aqui de Brasília. Então, só para entender direitinho, então, como ele já veio, está vindo, né, para o Brasil, então ele não responderia por esse crime, já que teria sido cometido no território paraguaio? Ele pode responder, né, por essa prática no próprio território paraguaio, porque ele foi pego utilizando esse documento falso no território do Paraguai. Mas, não obstante seja a prática de um crime, a expulsão que o Paraguai faz é uma sanção administrativa, em que pese, né, estar ali baseada na prática de um crime, que é a utilização de um documento falso. Mas o Paraguai ele faz uma expulsão administrativa baseada na sua própria lei de imigração. É como se o Paraguai dissesse: essa pessoa aqui ela não é bem-vinda, então nós vamos expulsá-la porque ela cometeu um crime. Mas esse procedimento ele se dá por meio de uma sanção administrativa, inicialmente. Agora, doutora, quais são as consequências jurídicas aí dessas atitudes dele daqui para frente, né? A gente pode falar que ele rompeu a tornozeleira eletrônica, saiu do país sem autorização judicial, né? O que pode acontecer a mais aí nesse caso? Bom, aí vai caber ao nosso poder judiciário brasileiro, né, fazer a averiguação dessa situação para entender se há algum, né, tipo ali de penalização a mais para esse tipo de prática, né? Agora, o que é importante a gente entender é que não se trata, do ponto de vista do direito internacional, de uma extradição, né? Porque a extradição ela está baseada num mecanismo de cooperação diplomática e baseada em um tratado internacional entre os estados. Nesse caso, a gente está justamente ouvindo falar de um procedimento de expulsão, né? Ele não tinha um mandado de prisão no Paraguai, ele não estava, a prisão dele não havia sido pela Interpol, por exemplo. Então, esse procedimento de expulsão, ele se dá baseado na Lei Paraguaia de Imigração e se trata de um mecanismo de retirada do migrante de forma compulsória do território nacional, né? Diferentemente quando a gente ouve falar dos procedimentos de extradição. A extradição já é um mecanismo de cooperação internacional, a expulsão, nesse caso, é um mecanismo de cooperação. A expulsão é uma medida de retirada, né, compulsória desse migrante do território nacional, e a extradição já é uma medida que está baseada atualmente num tratado nacional entre os dois estados. Agora, doutora, caso ele tivesse conseguido chegar aí em outros destinos, como foi falado, né, como Panamá ou mesmo El Salvador, o processo ele seria um pouco mais complexo? A gente pode falar disso? Com certeza, né? Com certeza seria, porque quando você consegue fazer a identificação desse indivíduo na fronteira. Quando essa identificação é feita no momento em que ele entra num país estrangeiro, aí a gente falaria, por exemplo, de uma repatriação. Também não foi o caso dele, porque até o momento não se sabe como que ele atravessou a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, né? O que se sabe é que ele já estava dentro do Paraguai e no momento que ele estava buscando sair, aí ele vai ser identificado pelas autoridades migratórias
responsabilidades policiais, e aí a gente está falando de um procedimento de expulsão. Mas no momento que esse indivíduo eventualmente chega num outro país e já está ali, né, no território daquele país, não há mais que se falar, né, nem de repatriação e dificilmente aqui de um procedimento de expulsão. Aí você teria que engatar os mecanismos da cooperação jurídica internacional. Primeiro identificar, depois onde esse indivíduo ele vai, né, se localizar, para depois ver se, primeiro, existe mecanismos de cooperação entre esses estados e se não irem esses mecanismos, buscar por via diplomática a consecução, né, do resultado de trazer esse indivíduo de volta para que ele responda a um procedimento penal em curso. Agora, a Ana nos atualizou aqui dizendo que a expectativa de chegada dele ao Brasil, né, já está vindo para o Brasil, a chegada em Foz do Iguaçu deve ser por volta de 8 horas da noite. Então, o Paraguai, de fato, enviou ele para o Brasil. Agora, eu queria saber o seguinte, doutora, tem essa possibilidade também? O Paraguai poderia manter o Silvinei lá por mais tempo, ou a entrega para o Brasil, a entrega para outro país, ela é praticamente obrigatória? Como que funciona? E isso depende da legislação, né, interna ali do próprio país, de acordo com a lei migratória do Paraguai, mas a expulsão, ela costuma se dar de maneira bastante rápida, né, porque você tem a identificação, né, como dissemos, foi flagrado, praticando um crime naquele território, então é sumária, ela se dá de forma bastante célere, né? E aí vai tratar apenas de uma organização entre as autoridades para que esse indivíduo ele retorne, né, ao seu país de origem ou seu país de nacionalidade, porque a expulsão ela pode se dar, né, para diferentes países, ali a depender da situação. Aqui no caso, né, para o país de onde ele havia saído, e sem dúvida, pelo fato do Paraguai ser um país de fronteira com o Brasil, nós já temos uma série de acordos e de tratados internacionais de cooperação com o Paraguai, né? É um país amigo, por assim dizer, então a gente conseguiria uma cooperação jurídica muito mais célere, e já é um país com o qual o Brasil tem uma série de relações jurídicas, né, e busca aí essa cooperação, tanto do ponto de vista penal, quanto do ponto de vista militar, tecnológico e outros. Pois é, então, quando a gente disse também ali que ele está sendo trazido para o Brasil sobre um forte esquema de segurança, né? A gente já pode fazer uma análise disso aí, que o transporte terrestre indica um alto nível de cooperação entre Brasil e Estados Unidos por essa questão desse alto nível de segurança? Bom, com certeza. Primeiro, a gente está falando de um caso com grande repercussão, né? Com um caso de uma repercussão política importante, né? Nacional, e sem dúvida, pelo fato do Paraguai ser um país que hoje, inclusive, tem recebido uma série de investimentos estrangeiros, é um país que está buscando, né, de certa forma, garantir uma certa segurança para alguns negócios, né, que ali ocorrem. Quanto mais célere essa cooperação, isso fica, né, mais fácil e é o mais desejável, né, para a relação diplomática e jurídica entre os dois estados. Agora, doutora, há um impacto direto aqui no Brasil disso tudo que aconteceu no regime de cumprimento de pena do Silvinei, ou mesmo em benefícios, em eventuais benefícios futuros que ele poderia ter por aqui? Bom, eu acredito que as questões, né, de avaliação dessa pena do ponto de vista do direito doméstico, né, isso cabe aí aos nossos, né, colegas penalistas, né, os nossos colegas analistas de direito brasileiro, mas sem dúvida qualquer conduta que um determinado réu, que um determinado investigado tenha, que não é compatível com aquilo que foi pedido pela justiça, pode impactar, né, na sua sentença definitiva, pode impactar, né, no curso desse processo e desse procedimento. Qual que deve ser o próximo passo, doutora, das autoridades brasileiras com a possível chegada dele, assim a gente espera hoje ao Brasil, a gente sabe que amanhã ele deve ir para Brasília. Em termos jurídicos, quais serão os próximos passos aí nesse caso do Silvinei? O que é que a gente pode esperar? Bom, foi decretada a prisão preventiva, né, do
da PRF, então vai ser justamente proceder, né, a essa prisão preventiva e aguardar os próximos passos, né, do julgamento dele. Eu queria ouvir a senhora, eu sei que é um caso um pouco diferente, né, mas só para quem nos acompanha poder entender também um pouquinho, por exemplo, o caso da deputada Carla Zambelli, né, que ela foi presa na Itália, mas ela tem a cidadania, então ela está sofrendo um processo ali de extradição. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho, explicasse o que é levado em consideração para a justiça italiana, por exemplo, decidir pela extradição, visto que também tem um acordo, né, entre os dois países de cooperação. Então, o que deve ser levado em conta pela justiça italiana nesse caso? Esses casos eles são bastante interessantes e se tornam mais complexos, primeiro a partir do momento em que a pessoa ela tem uma dupla nacionalidade, né. Então no caso da Zambelli, ela tem também a nacionalidade italiana, então veja, no caso dela, ela já está em território italiano, então não haveria que se falar, né, em nenhum mecanismo ali de retirada compulsória dela do território italiano, então restariam os mecanismos de cooperação jurídica internacional, como é o caso, por exemplo, da extradição. Mas a extradição, no caso Itália e Brasil, nós até temos um tratado de extradição entre os dois países, mas nós podemos acabar caindo em algumas interpretações de ordem política. Então, por exemplo, se ela alega que está sofrendo perseguições políticas, a extradição pode acabar não ocorrendo. Então, no final das contas, né, fica muito ali na discricionariedade da justiça italiana, porque aqui a gente está falando de uma pessoa, né, uma cidadã brasileira que tem também uma nacionalidade italiana, apesar dos vínculos dela, né, serem muito mais próximos ao Brasil, nós temos um caso de dupla nacionalidade, então vai caber essa avaliação de ordem política também à justiça, para entender se aquele crime do qual se fala é um crime que tem um cunho político ou não, porque se ele tiver um cunho político, a partir desse momento, a extradição ela pode acabar sendo bloqueada, ela pode acabar sendo impedida, né? Tanto é que quando a gente vê esses casos, né, de extradição, existem muitos casos famosos, né, de extradição de pessoas entre países, né? Nós vamos ver que às vezes muda um determinado governo, a pessoa que antes não havia sido extraditada agora passa a ser extraditada, né? Ou a avaliação política ela muda, porque justamente nós temos, sem dúvida, apesar dos critérios, né, jurídicos ali para a extradição, nós temos uma avaliação de cunho político que pode acabar sendo bastante maleável, né, de acordo com o governo, né, de acordo com a percepção que se tem daquelas práticas naquele determinado momento. Agora, doutora, só para terminar nossa conversa, aproveitando que a Ana puxou essa questão da Zambelli, a gente trouxe hoje aí essa notícia do Silvinei. O que casos como esses revelam aí sobre os desafios do controle judicial de condenados em crimes contra o Estado Democrático de Direito, hein? Eu acho que o principal ponto é a gente perceber a importância dos mecanismos de cooperação jurídica internacional. Quer dizer, quando a gente fala do combate, né, a crimes, vejam que não adianta que um único Estado ele faça esse determinado combate se nós não tivermos mecanismos de cooperação jurídica que façam com que os efeitos, né, de uma determinada sentença ou de um determinado procedimento, eles possam acabar repercutindo, né, em outros estados, né? Então, eu acho que o principal ponto disso são justamente os mecanismos de cooperação jurídica internacional para que esses estados eles possam cooperar, né, e fazer valer também a soberania dos estados que estão investigando, né, que estão eventualmente sentenciando as pessoas pelos crimes cometidos naquele determinado território. Tá certo, a Mina Guerra é doutora em Direito Internacional e também presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB de Minas Gerais, a quem eu dou boa noite. Já aproveito para desejar um feliz 2026, feliz ano novo e agradeço imensamente por estar conosco aqui numa sexta-feira, onde está todo mundo querendo viajar, descansar após o Natal. Muito obrigada, viu, Amina? Eu que agradeço, boa noite, bom trabalho.